aqui conversar com vocês sobre como nós podemos reduzir o percentual de gordura sem perder a nossa performance, ou seja, sem perder o desempenho esportivo, porque a maioria das pessoas acabam querendo reduzir o percentual de gordura e aí reduzem a alimentação e acabam se sentindo mais fracos, com menos força, com menos potência, principalmente quando nós estamos falando de alguns esportes. Tá? Então, quando nós falamos em reduzir o percentual de gordura, nós precisamos ter em mente que nós não podemos ter um déficit calórico para não perder a performance. Ah, mas como assim, Tati? Como é que eu vou perder o percentual de gordura se eu não vou comer menos? Aí é que está o detalhe. Nós não precisamos comer menos, ter um déficit calórico ou reduzir em calorias, que é a nossa energia, e nós estamos falando de atleta, para reduzir o percentual de gordura. Nós precisamos mudar o tipo de alimentação, cuidar dos alimentos que a gente come. Como assim? Primeiro ponto, reduzir os carboidratos simples. Nós precisamos trocar todos os alimentos ricos em farináceos, à base de açúcares, à base de carboidratos brancos, à base de doces, por carboidratos complexos, por alimentos ricos em fibras. Porque esses alimentos vão nos saciar e porque eles vão trazer benefícios que os carboidratos simples e os carboidratos, todos os alimentos refinados acabam não trazendo. Assim como nós chamamos de calorias vazias, que é tudo aquilo que não tem nutriente, só tem caloria, é o que nós estamos falando desses carboidratos simples, refinados, açúcares. Isso não deve constar na alimentação de uma pessoa que quer reduzir o percentual de gordura. O que mais nós precisamos cuidar? Ter uma quantidade boa de proteínas. Quando nós falamos disso, nós precisamos ter uma certa quantidade adequada, porque nós estamos falando de atleta e este atleta vai precisar, para suprir as quantidades energéticas de proteína, ele vai precisar, para fazer uma boa ressíntese proteica no pós-treino e ter uma boa recuperação muscular, porque só assim ele não vai perder uma massa magra depois de um treino. E ele precisa dessa proteína também para saciar, porque senão ele vai estar contando com outros alimentos que não seriam adequados de acordo com o objetivo que ele está buscando. Um outro ponto, os alimentos à base de gorduras boas. Nós sabemos que gorduras boas são necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo. Nós temos muita liberação de hormônio, formação de hormônios e transportes, por exemplo, de vitaminas lipossolúveis que nós vamos precisar dessas gorduras. E se simplesmente cortar totalmente a quantidade de gordura da alimentação, nós vamos ter todo esse lado prejudicado. E como nós estamos falando de atleta, isso vai ser prejudicial. Vai ser prejudicial para o desempenho desse atleta e vai ser prejudicial para a recuperação desse atleta. Vai ser prejudicial para ele se manter no desempenho que ele deveria ter. E sem contar que, como nós estamos falando também de produção hormonal e transportes de algumas vitaminas, principalmente nas mulheres, isso deve ser muito cuidado. A mulher por si só, ela já tem a tendência de querer emagrecer, de querer ser mais magra. Ela começa a fazer uma alimentação mais hipocalórica, começa a restringir calorias, achando que vai reduzir o percentual de gordura. Só que não é assim que acontece. Quando vocês têm uma restrição calórica, acaba emagrecendo, mas acaba perdendo massa magra junto. Então, para manter essa massa magra e conseguir reduzir só o percentual de gordura, vocês precisam treinar e se alimentar bem. Nada dessa coisa de querer ficar comendo pouco e fazendo dietas com pouca caloria. Um outro detalhe, quando nós falamos de reduzir o percentual de gordura, é um objetivo muito mais difícil do que emagrecer,
do que aumentar massa muscular. E por que eu estou falando disso? Porque nós precisamos manter a mesma densidade energética, porém, cuidar muito a qualidade da alimentação. E aí é que entra o problema. A maioria das pessoas não estão dispostas a pagar o preço que é cuidar da alimentação em geral. Porque aí acaba entrando reduzir os embutidos, reduzir os alimentos ricos em sódio, reduzir a bebida alcoólica. E se nós estamos com esse objetivo de reduzir o percentual de gordura e não perder o desempenho, nós temos que ter em mente que eu preciso estar focada. Eu preciso pensar que eu quero chegar num percentual X de gordura, então eu não vou beber, eu não vou fazer as minhas saídas sociais, eu não vou estar indo a festas de aniversário e comendo um monte de negrinho, comendo um monte de salgadinho ricos em gordura. Eu não estou dizendo que não possa ir, tá? Vai, gente, mas acaba, vocês têm que fazer uma refeição em casa antes de ir para a tal situação social, porque senão vocês vão se pegar num aperto que vocês vão ver os outros comendo. Então, isso precisa ser cuidado. E aí, um detalhe que eu preciso ressaltar para vocês. Quando nós falamos de todo esse contexto de redução do percentual de gordura, o que a maioria acaba pensando? Ah, eu vou treinar mais, vou tomar um termogênico e tudo vai ser resolvido. Não, porque não vai adiantar quando nós falamos de suplementação, vocês quererem tomar um termogênico para reduzir o percentual de gordura, mas não estão cuidando da alimentação, vocês estão rasgando dinheiro. Por quê? Este termogênico só vai funcionar se tiver um bom treino e uma alimentação adequada. Aí entra tudo aquilo que eu sempre falo e eu gosto sempre de abordar. A base, gente, é como se nós tivéssemos uma pirâmide. A base da pirâmide é a alimentação saudável de vocês, que precisa ter alimentação e precisa ter um bom treino. Depois disso, vocês pensam numa recuperação muscular, seja com alimentação ou pode ter um suplemento? Pode, mas a alimentação tem que ser a base. Para no final, lá em cima da pirâmide, nós pensarmos num termogênico, é a nossa cereja do bolo. Só que para isso, nós precisamos ter o principal, que é a alimentação, que é o treino adequado e não podemos esquecer do sono. Por que essa questão do sono, tá? Vocês têm que estar sempre conscientes que se vocês não dormirem bem, a tendência é vocês acumularem mais gordura. Porque a liberação de hormônios de vocês, como eu falei no início, vai ficar prejudicada. E aí vai acabar liberando mais cortisol, vocês não vão ficar bem descansados, vai mudar toda uma produção de serotonina, de melatonina, e o cortisol vai estar à flor da pele, vocês vão acumular mais gordura. Então, é um conjunto de coisas que nós não podemos falar só de um alimento. Entendem? É uma questão que vocês têm que ver todo o conjunto. E vocês já sabem que quando nós falamos de atleta, nós temos muitos pilares para o atleta poder render. E aí, nessa questão do percentual de gordura mais baixo, vocês vão ter que levar em consideração isso tudo que eu falei. Então, resumindo, ponto número 1, comer saudável. Se alimentar saudável à base de fibras, tomar bastante água, com proteínas boas, com gorduras boas. Isso é o principal. O que eu devo evitar? Devo evitar gorduras saturadas, gorduras trans, comer salgadinhos, comer muito X, pizza, batata frita. Isso não ajuda ninguém. E aí alguns vêm assim, mas é só hoje. Mas o só hoje? Quando vocês estão neste período de definição muscular, neste período de queima de gordura, este só hoje faz diferença. Então, se foquem, se alimentem bem, assim como eu falei, durmam bem
Sigam os treinadores e preparadores físicos de vocês, porque eles são responsáveis por esse treino. E descansem bem, ok?